Meu testemunho como dona de casa. Com certeza esse vídeo vai ser um dos mais difíceis para mim fazer. Não sabia cuidar de um lar. Meu casamento quase acabou com isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui pro meu canal. Se você não me conhece, eu tô caindo de paraquedas por aqui, muito prazer. Eu me chamo Eveline Paula e aqui nesse canal eu compartilho um pouco do meu diário virtual como mulher, esposa e dona de casa. E eu já te convido a se inscrever para fazer parte da nossa família, deixar o seu gostei e comentar pra mim o que é que tá achando desde já. Gente, como tá na descrição, esse vídeo com certeza é um dos vídeos mais difíceis que eu vou gravar pra vocês. Tenho pedido muita direção ao Senhor, porque Ele já tem colocado isso no meu coração para falar para vocês já há um tempo, que nada mais é com o meu testemunho como dona de casa. Muitos de vocês me veem aqui fazendo faxina, cuidando da casa, fazendo isso, fazendo aquilo, tendo amor em administrar minha casa, em ser dona de um lar, mas nem sempre foi assim. Então, para vocês entenderem o contexto de tudo, da minha história, né, para vocês me conhecerem até melhor, ver meu testemunho como dona de casa e muitos outros testemunhos da minha vida, esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo desse quadro que eu vou abrir aqui para vocês, que vai ser o quadro Dona de Casa Cristã. Eu perguntei para vocês aqui na comunidade, perguntei lá no Instagram e muitos de vocês também acharam legal, né, que eu trouxesse esse tipo de vídeo aqui para cá para vocês, para inspirar. E, consequentemente, esses dias eu recebi uma pergunta de uma seguidora perguntando como é que eu tenho tanta disposição para cuidar da casa, como não ter preguiça, como fazer por amor e não por obrigação. Então isso para mim já foi uma das tais confirmações que eu já estava querendo, que eu já tive muitas. Desde já quero pedir desculpa a vocês por qualquer barulho externo. Hoje tá muito barulhento aqui na rua, tá chovendo, já parou de chover, tá querendo chover de novo. Esses dias estão muito chuvosos, mas eu não vou deixar de falar pra vocês nada disso, tá bom? Eu tô aqui bem nervosa por onde começar a explicar pra vocês, mas vamos lá, vou tentar falar ao máximo, né? Pra vocês entenderem melhor como foi aí minha trajetória e como está sendo minha trajetória como dona de casa. Eu, como sempre, fiz um roteiro pra poder explicar pra vocês melhor. Vocês perdoam até esses mapas que eu esqueci de tirar. Eu fiz um roteiro que deu várias folhas para poder falar para vocês e explicar. E muitos de vocês podem estar vendo aí na tela e perguntando por que ela fez esse vídeo. O meu intuito de abrir esse quadro aqui no canal e fazer esses vídeos é nada mais do que isso. É também uma forma que eu fui ajudada, que hoje eu tô aqui tentando inspirar vocês, né, a ser dona de casa melhores, serem mulheres de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus. Eu também quero que vocês sejam assim. Então, se eu fui ajudada, se eu fui inspirada por Deus para ser uma dona de casa melhor, então eu quero que vocês sejam também. Essa é a minha intenção. O Senhor já tem colocado isso no meu coração já faz um tempo, há uns meses atrás, de compartilhar com vocês meus testemunhos como dona de casa, como dona de casa cristã. E muitas vezes a gente acha que é só uma faxina, mas ali, por trás daquilo, teve muitas outras coisas. Então, é isso que eu quero falar pra vocês. Vamos lá. Bom, gente, para vocês entenderem o contexto do vídeo, o meu testemunho, eu vou contar para vocês desde o começo do meu relacionamento, de como me tornei dona de casa, para vocês entenderem tudo do começo, tá bom? Gente, como vocês sabem, eu sou casada com o Alex, né? Já fazem 6 anos, fizemos 6 anos esse ano, dia 4 de fevereiro, né? Nós nos casamos em 2018. Na verdade, nós fomos primeiro morar juntos, depois nós nos casamos. Mas eu considero o casamento no dia que a gente foi morar junto, porque a partir do momento que você já mora com outra pessoa, pra mim isso já é um casamento. Então, no dia 4 de fevereiro, nós fomos morar juntos. Eu tinha 16 anos, na época ele tinha 22, sim, muitos novos. E ainda, né, em pecado, porque nós sempre fomos cristãos, em berço cristãos, e de acordo com a Bíblia, sexo é só depois do casamento. E nós fomos morar junto antes de nos casarmos no papel, né, perante Deus e perante os homens. E aí, né, passou-se o tempo, eu fiquei morando aí desde fevereiro até junho na casa da mãe dele. E aí, né, foi passando o tempo, eu vivia na casa da mãe dele, eu só fui morar com ele com as roupas, né. Vocês perdoam o barulho, gente. O barulho me atrapalhou, perdi total a concentração. Mas como eu tava dizendo, nós nos casamos faz 6 anos e fomos morar logo no início na casa da minha sogra. E aí, gente, minha mãe sempre, antes de eu me casar, sempre ficava me chamando pra me ensinar as coisas e eu dizia que eu não queria me casar. Então, quando acabou, eu já fui morar logo com o Alex. Então, eu me sentia muito perdida sobre essa questão de como cuidar de uma casa. Eu não sabia fazer comida nenhuma. Alex, desde sempre, sabe cozinhar mais do que eu.
E aí eu me sentia muito perdida. E ainda eu estava nessa época terminando meu ensino médio. Eu estava no segundo ano do ensino médio, estava terminando os estudos. Então pra mim estava uma loucura só. E aí passou-se o tempo, né? Chegou em fevereiro, eu me casei em fevereiro. Quando foi em junho, eu me casei no papel com o Alex, né? De acordo com os homens, e em Deus entramos em disciplina. Depois que entramos em disciplina, voltamos. Resumidamente, né? A gente foi morar junto mesmo na nossa casa, que a mãe dele deu, em junho, dia 7 de junho, depois que a gente se casou, alguns dias depois. E aí foi quando eu comecei a encarar a realidade de como é ser casada, de como é um casamento. E não foi nada fácil. E após, né, nós nos casarmos no papel e ter ido para nossa primeira casa, que foi até lá na Eudócia, quem é da Evo Preta sabe onde é, ali indo para Eudócia, foi que realmente começou a realidade de casada, né? A realidade de um casamento, a realidade de cuidar de um lar, de ser dona de casa. E eu não estava sabendo lidar com aquilo, eu não sabia como ter uma rotina para cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de um lar, como fazer comida, eu não sabia de nada. E eu me sentia muito perdida, gente, muito perdida. Eu ficava triste porque eu tentava, por exemplo, fazer uma misturinha, não dava certo. Eu tentava fazer uma comida, queimava. Queimei vários feijão, arroz. E por eu não ter essa noção, eu fui deixando a casa ao léu, sabe? Muitas das vezes, Alex chegava no trabalho, eu morro de vergonha dessas coisas, sabe? De contar isso, mas o Senhor sabe de tudo, porque eu preciso falar isso pra alguém que tá de outra da tela aí, precisando ouvir. Muitas das vezes ela chegava do trabalho, a casa tava de cabeça pra baixo, eu nem a cama tinha arrumado, eu ficava somente aqui, ó, no celular, acordava tarde. Muitas das vezes, lá como lá em Pernambuco, o tempo é muito úmido, principalmente no inverno. Chegava o tempo do inverno, as fardas de Alex ficavam tudo mofada, porque eu não lavava roupa, eu não sabia cuidar de uma casa, morria de preguiça, era preguiçosa, não sabia cuidar de uma casa, deixava as roupas de Alex, as fardas lá, tudo precisando pra lavar, não lavava, a casa não passava um pano. Gente, olha, era uma péssima dona de casa. Acordava tarde, só ficava em celular, não sabia cozinhar, nem se esforçava pelo menos para poder fazer as coisas. E isso foi tudo consequências minhas, né? Porque meus pais sempre me orientavam quanto a isso, que um dia eu iria me casar. E, meu Deus, olha que vergonha de falar isso, Senhor. Mas Deus sabe, né? Não me orgulho de nada disso, gente, desse meu passado, porque hoje me causa muita vergonha do que eu passei, do que chegou, né? Que vocês vão entender até esse ponto. Mas enfim, né? O tempo foi passando, Alex chegava em casa muito chateado, porque muitas das vezes quando ele chegava eu tava mexendo no celular, a cama toda desforrada, a casa bagunçada. Ele perguntava, cadê minhas fardas? Lavou? Não. E começava aquelas brigas. E aí foi quando a gente começou a ter as nossas primeiras crises. A gente começou a brigar muito porque Alex me chamava até. Porque quando a gente se casou, eu disse a ele, olha, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer o feijão, eu não sei mal sei fazer um arroz, uma comida, um ovo. Eu não sabia fazer praticamente nada. Mas ele já sabia, porque ele sempre via a mãe dele fazer as comidas, né? E ele sempre sabia fazer as coisas e ele me chamava pra ensinar, olha, faz assim, faz assado. E eu dizia, eu não quero ir lá aprender a fazer isso, eu não tenho interesse de saber disso não. Bem assim eu falava. E ele ficava muito chateado com isso. E aí foi quando a gente começou a brigar, a gente começava a discutir todos os dias, vivia no inferno, sabe? Brigando muito. E aí o tempo foi passando e eram brigas e brigas, ficava de boa um dia, daqui a pouco era brigas e brigas em cima da outra, sabe? Fora essas outras coisas da casa que, né, ficava lá bagunçada. Era sempre essa rotina. A casa uma bagunça, não tinha uma rotina. Ia pra escola, voltava, chegava cansada da escola. Não queria, tipo assim, descansar e depois pegar as coisas pra fazer na casa. Não tinha uma rotina, não tinha uma organização. A Alex chegava com fome, cansada e eu, ó, nem aí. E o tempo foi passando, né? Cada vez mais crises a gente ia tendo, né? De brigas, de, sabe, chateação. E aí a gente ficava descontando a raiva que tava tendo um do outro. Ele com raiva de mim, porque eu não tinha interesse em aprender as coisas, e eu com raiva porque ele, tipo, não entendia que eu era, tipo assim, que eu tava aprendendo aí as coisas, e mesmo assim eu não tenho interesse em aprender as coisas. E aí ele começou a contar tudo pra família dele, né, do que tava acontecendo no casamento da gente. Eu comecei a contar tudo pra minha família, e você já sabe no que acontece, né? As nossas famílias vão sempre nos
nos proteger disso, né? Nossos pais sempre vão ficar do lado da gente e os pais deles sempre vão ficar do lado dele. E esse é um dos maiores erros hoje que acontece no casamento. O casamento é os dois se tornam uma só carne. A partir do momento que você começa a colocar outras pessoas ao meio, isso aí só vai de mal a pior. E foi isso que aconteceu. Chegou um dia que eu não sei o que foi que aconteceu nesse dia, gente, que meus pais foram lá em casa e daqui a pouco chega a família de Alex lá, né? Meu pai foram lá na minha casa, minha mãe começou a dizer coisa comigo, brigar até comigo lá, porque eu tô deixando a casa nessa situação, pra vocês verem a situação tal. Minha mãe começou a brigar comigo lá, a casa tá muito bagunçada, olha o tanto de roupa pra lavar, isso e aquilo, aí eu nem aí. Até que um dia, do nada, esse dia meu pai tava lá, meu pai e minha mãe comigo, chegou a família de Alex lá. Como, não sei o que aconteceu nesse dia, gente. Até hoje eu não sei. Eu sei que o inimigo tava muito furioso, né? E eu não tava sendo uma mulher sábia. Eu sei que chegou nesse dia, gente, e chegou que a família toda brigou lá. A família tava com raiva uma da outra, porque de tudo que tava acontecendo, que a gente tava contando tudo. Eu contava tudo pros meus pais, Alex contava tudo pra família dele, e tava isso, nossa família brigada, nós brigados, tava tendo uma crise terrível no nosso casamento. Tudo isso por quê? Porque eu não segui o que o Senhor falou. Mas o que é que o Senhor tanto fala na Bíblia para nós? Para a gente ser a mulher de Provérbios 14, que fala: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com suas próprias mãos. E eu não tinha me dado conta ainda que eu tinha destruído o meu próprio lar, aquilo que Deus tinha me entregado. Então, passou-se o tempo, né? Chegou essa briga aí na nossa família, essa intriga, essa confusão que deu. Foi muito bafafá, foi muita briga, sabe, muita assim, palavras duras que saíram da parte da família de um, da família de outro. Me machuquei, Alex me machucou, meus pais também. E, gente, chegamos a um ponto que a gente não tava se falando mais dentro de casa. A família de Alex também não tava falando com a minha. Tudo isso, meu Deus, olha, eu fico... Ai, Senhor, como é difícil contar isso, viu? É muito difícil, Senhor. Chegou um tempo que a gente se afastou. A gente deu um tempo e nos separamos. Tudo isso por causa dessa crise. Meus pais estavam sabendo tudo o que estava acontecendo. Eu e Alex já não estavam, né, tendo um vida de casado mais. Tava só brigando. E ele foi pra casa da mãe dele. E eu fui pra minha casa. Pra casa dos meus pais, no caso. E ficamos um mês nessa. Separados, né, tinha dado um tempo. E foi quando o nosso pastor soube do que aconteceu, né, do que tinha acontecido a confusão, que a gente tava afastado, não tava morando mais junto, tava na casa dos nossos pais. E o nosso pastor conversou com a gente. E durante esse tempo, eu lembro que, na verdade, eu me perdi. Aconteceu essa briga. E dessa briga, nós fomos, né, pra casa dos nossos pais. A família tava tudo brigada. Nós estávamos brigados. E eu fui pra casa dos meus pais. Quando eu cheguei em casa, foi que eu me dei conta do que tinha realmente acontecido. Do que eu tinha feito. Que eu lembrei da hora dessa passagem de Provérbios 14. Na hora que a mulher tola com as suas próprias mãos, ela destruiu o seu lar. E foi isso que eu fiz, né? Eu e Alex ficamos aí um tempo, acho que um mês, foi um mês certinho que ficamos aí separados. Como se estivesse solteiro de novo na casa dos nossos pais. E foi quando ali eu me dei conta, eu chorava, eu soluçava de tanto chorar, porque eu tava passando por aquilo. Aí o Senhor me lembra, por causa de você mesmo. Porque você não soube cuidar do seu lar, você tinha orientações de pessoas ali pra lhe ajudar e você não queria, Alex, tentar me ajudar, minha mãe. Eu não queria saber disso, eu simplesmente deixava pra lá. Até, né, como eu falei, passou-se o tempo, eu também não corri atrás dele, ele também não correu atrás de mim, estávamos muitos com raiva um do outro, principalmente também por causa da nossa família. Eu lembro que ele ficava falando comigo também no WhatsApp, a gente ficava sempre conversando no WhatsApp, tinha vezes, né, e ele sempre me dizia que queria que a gente retornasse ao nosso casamento, mas a família dele estava com muita raiva da minha família, com raiva de mim, meus pais também estavam com muita raiva, né, um do outro. Agora tudo isso a gente mesmo envolveu nossa família no meio, sendo que era uma coisa que não tinha nada a ver, que tinha que ser resolvido entre a gente. Então esse aí tá o maior erro, gente. Cuidado para o seu casamento não acabar com essas coisas. O seu casamento é entre você e o seu marido, nem os filhos. Seu casamento é seu.
a sua família que envolve os seus filhos, mas o seu casamento é seu e do seu marido. Se vocês tiverem algum problema, se afaste dos filhos, converse entre vocês. Se for só vocês dois, chegue em casa e conversa, mas nunca envolva outras pessoas, porque isso aí pode acabar com o seu casamento. Então passou-se o tempo, né? Chegou o dia que o pastor chamou nós para ir lá no gabinete da igreja. Nós conversamos e decidimos reatar, né? Desse tempo aí que ficamos um mês separados, voltamos. E aí que foi muito mais difícil. Se tava difícil, porque a gente tinha se separado por causa de tudo isso que aconteceu, que eu não tava sabendo cuidar de uma casa, não queria saber de cuidar de casa, disso, daquilo. Alex muito chateado por isso que eu tava fazendo. Eu contando pra minha família, ele contando pra dele, aconteceu essa confusão. Imagina reatar o relacionamento depois de tudo isso que já tinha acontecido. Que a nossa família tava tudo brigado, tudo, sabe, não querendo mais saber uma da outra, não tem aquele convívio. Eu lembro que, gente, contando assim, parece tão fácil, tão simples, mas viver isso foi muito difícil. Você já pensou, chegar uma festa de final de ano, a família não querer se reunir? Porque quando você casa, querendo ou não, você casa com a família. E foi muito difícil. Hoje, graças a Deus, após 6 anos, tudo se normalizou, graças a Deus. Mas no começo, logo quando isso aconteceu, foi muito difícil. A partir daí, nós voltamos, né? Quando a gente voltou para nossa casa, para nossa vida, eu ainda tava com muito medo de viver aquilo de novo, porque ainda assim, eu não sabia cuidar de uma casa, eu não sabia cuidar de um lar, eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada, gente, nada. Simplesmente por erro meu, porque minha mãe sempre me chamava lá, vem aprender a fazer isso. Porque não é nem por questão de querer casar, gente, é porque pelo básico você tem que saber fazer, sabe? Fazer uma comida, lavar uma roupa, fazer isso, fazer aquilo. E também por a gente ser muito novo, né, gente? A gente comete muitos erros que hoje a gente olha assim e diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas se a gente não tivesse passado por aquilo, hoje nós não teríamos um pouco da maturidade que a gente tem hoje. Então, eu acredito que tudo isso teve uma finalidade. Tudo isso o Senhor permitiu, sabe? E aí, passou-se o tempo, né? A gente voltou e a gente teve uma conversa séria, claro, né? Conversamos, pedimos perdão pro outro, né? Voltamos a ficar bem aos poucos, né? Recuperando, né, o relacionamento depois de tudo aquilo que passou, porque com tudo assim parece rápido e fácil, mas foi muito difícil. E isso tudo com pouco tempo de casado, já a gente foi passando por essas coisas. Mas prometemos cuidar um do outro, né? E principalmente, tudo que tivesse que resolver entre a gente iria ficar só entre a gente. Iríamos completamente fechar qualquer brecha do diabo que ele quisesse causar no nosso relacionamento. Não contar mais nada pra ninguém, quem fosse nossos problemas, nossas metas, nossos sonhos. E isso desde então. Tudo que acontece na nossa vida fica só entre nós dois, porque nós vimos na pele o que foi que nós passamos por abrir a boca demais, até pra familiar. Porque a partir do momento que você casa, isso tem que ficar só entre vocês dois. As brigas, as discussões, as metas, os sonhos de vocês, tudo tem que ficar entre vocês dois. Então nós prometemos isso para o outro. Se respeitar, se cuidar, se amar, né? E ficar tudo entre nós dois. E a partir daí o tempo foi passando e eu pedi muito a Deus, né? Senhor, me ajuda, me dá força. Porque eu ainda não sei cuidar de uma casa. E eu tava me sentindo muito perdida. Até que um dia eu comecei a entrar no propósito com o Senhor e comecei uma oração com Ele. Chorei muito, botei a face no pó. E da partir dali eu pedi a Deus que Ele me ajudasse a ser uma dona de casa, que Ele me ajudasse a saber cuidar de um lar, a ser a dona de uma casa. Não foi fácil, gente, não foi fácil, não foi nada fácil contar isso pra vocês. É muito difícil, mas eu venci. Hoje, a Eveline de hoje tem muito orgulho da Eveline de lá atrás, porque eu me sentia uma menina, mulher muito perdida, sabe? Me dói muito ver o que eu tive que passar, o que eu tive que escutar. Fui chamada de porca, fui chamada de cebosa. Muita coisa eu tive que passar. E hoje eu vejo que eu inspiro outras pessoas. Isso me dá assim, um encorajamento. Eu sei que se eu tô aqui hoje com o canal no YouTube, não é em vão, sabe? Tem um propósito pra isso. É difícil demais contar isso pra vocês. Porque, infelizmente, é através da dor que o Senhor nos ensina. Não tem outra forma. Eu olho pra trás e eu vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, meu relacionamento quase tivesse acabado, qual era a estrutura que eu teria hoje? Qual era a maturidade
de uma dona de casa, de uma mulher de uma mulher cristã, dona de casa, qual era a maturidade que eu iria ter hoje? Nenhuma. Então o Senhor permitiu que eu me relaxasse, que eu deixasse fora meu marido mofar, a nossa roupa mofar, o cesto de roupa suja ficasse lá virado, né? Ficasse relaxado, de saber ter noção de cuidar de um lar, para hoje isso ter uma finalidade, para hoje eu valorizar aquilo que Deus entregou nas minhas mãos, que é a minha família, que é o meu lar, que é pra mim ser uma mulher cada vez mais sábia. Então, se você tá passando por alguma coisa hoje na sua vida que tá tirando a sua paz, seja no seu relacionamento, seja na sua casa, você não tem força para cuidar da sua casa, você não tem amor, você se sente ali numa obrigação, seja no seu relacionamento, ora, faz como eu, ora, pede ao Senhor que Ele coloque amor no seu coração, que Ele coloque mansidão no seu coração, coloque amor e que você peça a Ele que você comece a enxergar aquilo que Ele te entregou. Hoje a sua casa, hoje a sua família, os seus filhos, o seu armário cheio, a sua geladeira cheia pode ser um sonho de alguém. Hoje a gente quer muito reclamar, mas não agradecer. Se a gente fosse mais grato, com certeza o Senhor daria mais coisa a gente. E também não precisa a gente ser grato para receber algo em troca. A gente precisa ser grato só pelo dom da vida. Só por a gente estar aqui hoje, a gente já deve agradecer pelo Senhor. Então, gente, foi muito difícil pra mim viver aquilo, sabe? Eu fui chamada de muita coisa, diante de tantos comentários, né, que eu fui ouvida. Eu lembro que eu esqueci até de falar esse detalhe pra vocês, mas a briga foi tão grande assim, que eu passei até mal um dia. Eu fui pro hospital, desmaiei, fiquei muito mal mesmo. E quando eu cheguei em casa, que eu me recuperei, foi que eu me dei conta que eu que perdi meu relacionamento, porque eu mesma quis. Porque o Alex tinha a noção disso, que eu não sabia cozinhar, que eu não sabia ser dona de casa, eu tinha apenas 16 anos, ele queria me ajudar e eu não tinha interesse. Então, desde então, gente, quando a gente voltou, nem ele me procurava mais, era eu que perguntava a ele: Alex, como é que faz um feijão? Como é que faz o almoço? Como é que faz uma macarronada? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E ele sempre me ajudava. Ele sempre me dizia: olha, faz isso, faz aquilo. Vocês veem ele assim aparecendo pouco, mas ele me ajuda muito aqui dentro de casa, gente. Tem dia que eu tô muito cansada, tô fazendo muita faxina, Alex começa a fazer um almoço pra nós, faz uma janta, ele me ajuda muito, da forma que ele pode, porque ele também não é um robô e ele trabalha. Mas graças a Deus, gente, eu vejo que tudo aquilo foi uma finalidade maior que o Senhor queria na vida da gente. E hoje eu vejo que se eu não tivesse passado por aquilo, jamais o nosso relacionamento tivesse uma base tão forte como a gente tem hoje. Porque nós éramos duas crianças, ele tinha apenas 22 anos e eu apenas 16 anos. Então, tudo que o Senhor permite na sua vida é por uma finalidade maior. Hoje, após 6 anos, eu tô vendo que tudo que o Senhor permitiu na vida da gente e tudo que Ele tem permitido é para uma finalidade maior. Então, você deve estar passando aí por uma situação parecida com a minha, né? Você já deve ter passou, e talvez está se perguntando como é que eu vou criar, né, uma rotina para mim, como é que eu vou criar um hábito de ter amor pelo meu lar. Gente, hoje tudo é oração. Se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, é a oração. Não tem outro caminho. Dobra teus joelhos, pede ao Senhor: Senhor, coloca amor no meu coração. Senhor, me ajuda a ser uma mulher sábia. Senhor, me ajuda a cuidar do meu lar, a cuidar dos meus filhos, a ter mais paciência com meus filhos, a ter mais paciência com meu marido, porque eu sei que não é fácil. A gente ser mulher não é fácil. E ser uma mulher segundo o coração do Senhor, ser uma mulher cristã, gente, já é uma responsabilidade maior, mas não é impossível. O Senhor se agrada daquela mulher que busca agradá-lo a todo dia, a todo momento. Então, esse é o meu conselho para você. Eve, eu não sei por onde ter amor pelo meu lar, aonde ter obrigação, aonde não ver obrigação, mas sim uma missão, sabe? Quando a gente começa a enxergar isso, que não é uma obrigação, e sim uma missão que Deus nos entregou, a gente muda essa chave da nossa cabeça. Cuidar do nosso lar, ser dona de casa, ser mãe, ser a cabeça de um lar é uma missão que o Senhor nos entregou. Você vê que privilégio é esse? Quando você começar a enxergar isso, você vai entender tudo que o Senhor quer fazer através de você, mulher cristã. Então, a partir daí, que bom que o tempo passa, né, gente? Foi tudo se encaixando, tudo foi ficando melhor. A nossa família ainda estava muito brigada, né? Mas tudo com o tempo foi se resolvendo, né? Tudo foi ficando em paz. Graças a Deus, hoje não existe mais isso. Graças a Deus, nossa família se respeita, se gosta. E graças a Deus, o tempo foi passando. Mas isso foi depois de muito propósito e de muita oração. Depois de muitas lágrimas derramadas, depois de muito choro.
E tudo isso foi para criar maturidade, porque eu vejo que a Eveline e a Alex, de 6 anos atrás, se não tivesse passado por isso, jamais, que eu acho que nem hoje nós estaríamos juntos. Porque hoje nós vemos que tudo aquilo que a gente passou foi um aprendizado. Tudo que a gente às vezes volta a querer ter os hábitos do passado, eu lembro do que eu passei lá. Então, a hora que eu começo a ficar muito preguiçosa aqui em casa, querendo começar, sabe? Ficar assim, eu lembro, epa, eu não quero passar por aquilo de novo. Eu não quero passar pelo que eu passei de novo. Então, o Senhor sempre vai me alertando isso. Porque eu vejo que tudo que eu passei, já falei isso um milhão de vezes, mas eu vejo que tudo que eu passei foi para uma finalidade. Então, gente, depois disso, eu já fui criando um hábito, já fui criando uma rotina. Eu sempre chegava do serviço, sempre chegava do trabalho, da escola, na verdade, como eu falei pra vocês, eu ainda estava no ensino médio, né? Então eu chegava da escola, eu descansava um pouco, e aí quando eu descansava, eu já ia pegando, né, o embalo da rotina. De lavar um prato, lavar uma roupa, quando tinha muita roupa pra lavar, eu já ia lavando. Depois de muito tempo que eu vim ganhar um tanquinho, mas as roupas eu ia levando tudo na mão. Alex foi me ensinando as coisas de como fazer deixar de molho, que eu não sabia nem deixar de molho as roupas. Uma vez eu queimei a farda dele todinha. Gente, foi muito processo. Muito processo pra hoje estar aqui, sabe? Eu comecei mesmo a ter uma rotina, gente. Comecei a criar uma rotina. Sempre que eu chegava da escola, eu ia, arrumava as coisas. E comecei a pesquisar até de como conseguir cuidar da casa. Foi aí então que eu descobri o cronograma de limpeza e organização, para mim fazer um pouco a cada dia. Para quem quer saber mais sobre isso, né? Também eu tô assim, eu não sei como cuidar de uma casa, eu não sei cuidar de um lar, eu fico muito perdida durante as atividades domésticas, eu não sei o que fazer para poder a minha casa durar mais limpa e organizada. Eu vou deixar aqui uma playlist embaixo para você ver o que é que eu faço durante a minha semana para poder minha casa se manter sempre limpa e sempre organizada. Isso desde então, de 6 anos de casada que eu tenho, isso tem me ajudado muito, muito mesmo. E o principal, né, gente? Criar uma rotina, mas também deixar a preguiça de lado. Você tem que pedir direção ao Senhor, força e colocar amor no seu coração. Peça a Ele isso, deixe a preguiça de lado e crie uma rotina. Se você fizer essas 3 coisas, você vai ver que vai mudar completamente. Hoje eu agradeço aquela Eveline de 6 anos atrás, que teve que passar por tudo aquilo para ver que não era só um casamento, que não era só uma casa, que não era só uma rotina, que não era só nada, sabe? Como eu dizia, que não era só, mas sim uma missão que o Senhor me entregou em minhas mãos. Não foi fácil, vocês viram tudo isso que eu tive que passar para poder enxergar isso. Mas eu tive que entender que só desse jeito que eu iria aprender. Tive que entender que foi ver o meu casamento se acabando, foi ver nossas famílias brigadas, foi ver tudo aquilo que a gente teve que passar para entender que fui eu mesmo com as minhas próprias mãos que destruí. Então, se você hoje tá causando alguma brecha no seu casamento, tá causando algo que tá trazendo constrangimento para vocês dois, peça a Deus que desfaça isso. Peça a Deus que quebre esse mal, pois é isso que o inimigo tem se agradado em ver você fazer. Não só você, eu tô citando só a mim, mas também tem que vir partir do marido. Tem que ser os dois tem que ser o alicerce. Pra gente estar aqui hoje junto, a gente teve que querer os dois. Como eu disse pra vocês, depois de tudo aquilo que aconteceu, nós conversamos e prometemos um pro outro, cuidar um do outro, ficar sempre alinhado um com o outro. E nosso relacionamento seria só entre nós dois. Mas se a gente não tivesse tomado essa atitude, ou se tivesse continuado, hoje eu tenho certeza absoluta que nós nem estaremos mais juntos. Mas primeiro a gente teve que colocar Deus em primeiro lugar, Deus sendo o centro do nosso relacionamento e nós ao lado. Tudo assim vai seguindo normal e tudo vai seguindo perfeito. Porque o Senhor é quem é o centro do nosso relacionamento. Se nós somos cristãos, temos um casamento, temos a nossa família, temos nossos filhos, ou seja o que for, e não colocamos Deus no centro do nosso relacionamento, como é que nós queremos que isso dê certo? Nunca vai dar certo. Então é isso que eu falo pra você. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Então como é ser uma mulher segundo o coração de Deus? Uma mulher que ora, uma mulher que entende que tem que viver plenamente segundo a vontade de Deus. Uma mulher que coloca sempre o Senhor em primeiro lugar em tudo. Uma mulher que serve a Ele e a sua família com amor. Que cuida dela e de sua família com maior prazer e alegria. Que busca fazer sua vontade daquilo que Ele lhe entregou em suas mãos e é guiada por Ele em todas as áreas da sua vida. E quando eu falo isso, gente, que Deus não habita na bagunça, que Deus não gosta que vivemos assim, achando que é tudo normal, que ter uma família é uma coisa normal, que, sabe, é tudo normal.
É porque a própria Bíblia fala lá em 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, em si em paz. Só a parte A até aqui. Então o Senhor fala muito bem quando ele fala aqui que Deus não quer que vivamos em desordem. O Senhor não habita a gente na desordem. Da mesma forma, ele fala aqui também em Deuteronômio 23:14, só a parte B. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Então Deus não habita no meio da bagunça. Deus não habita no meio da sujeira. Deus não habita num relacionamento que ele não é o centro. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Coloquem o Senhor no centro. Coloquem sua vida em ordem. Sua vida, seu casamento, sua família, sua casa. Coloquem em ordem. Pois aí é em ordem que Deus habita, não em desordem. Em 1 Timóteo também, eu estou citando versículos para vocês entenderem que tudo que eu falei aqui para vocês não é só palavras da minha boca, mas o Senhor, há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, já tinha deixado tudo isso aqui instruído para nós. Basta nós querermos sermos uma mulher sábia. Em 1 Timóteo 5:8, o Senhor vai falar: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Meu Deus, isso aqui é forte, gente. Isso aqui é muito forte. O Senhor é bem claro quando ele fala que a gente deve cuidar e zelar daquilo que ele entregou nas nossas mãos. Como é que a gente quer receber o favor, a graça, a misericórdia do Senhor, se aquilo que Ele nos entregou nas nossas mãos, nós não queremos ter a capacidade de cuidar? Nós não se dispomos. Mas eu não sei cozinhar. Mas eu não sei cuidar de uma casa. Gente, o Senhor dos céus, Ele ouve a tua oração. Se a gente, mulher, a gente homem, mulher, quem for, soubemos do nosso poder na oração, nós resolveríamos muitas batalhas. Batalhas essas que nem precisaríamos discutir com alguém, que nem precisaríamos fazer nada, somente dobrar nossos joelhos e falar tudo para o Senhor em oração. Se você não tem amor pelo seu lar, comece a orar hoje. Hoje, a partir de hoje, Senhor, coloca amor no meu lar. Comece a enxergar as coisas com mais gratidão. Comece a enxergar mais beleza na minha rotina. Me ajuda a romantizar a minha rotina e entender que isso só não é uma rotina. Isso poderia ser o sonho de alguém. Hoje alguém vive debaixo de uma ponte. Hoje alguém não tem uma casa para dormir. Hoje alguém não tem uma comida para comer. Porque eu também já fui assim. Antigamente, eu e meu esposo vivíamos uma situação que a gente não tinha o que comer. Hoje a gente tinha o que comer. Mas antigamente não tínhamos. Eu quero até falar sobre esse ponto para vocês em outro vídeo. Agora não. Outro vídeo. Hoje eu quero falar para vocês só do meu testemunho. Mas nós já vivimos uma situação que eu e meu esposo tinham o que comer hoje. Mas amanhã só Deus pertencia. E Deus nos surpreendia de várias maneiras. Então é isso que eu digo para você. Aqui o Senhor fala, especialmente da sua própria família. Se você não faz isso, você negou a fé. O Senhor nem receber a sua oração, Ele recebe. Então comece a ajeitar esses tópicos da sua vida, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. E para fechar com chave de ouro, gente, o Senhor ainda fala em Colossenses 3:23. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Aqui eu fechei com chave de ouro para vocês. Esse versículo ele já é bem claro, não é complexo. Então tudo que você for fazer, faça com amor. Faça de coração. Faça para o Senhor. Não tem aquele momento que você chega na igreja e você diz, hoje eu quero entregar a minha melhor adoração ao Senhor. Como se fosse o último culto da minha vida. Como se o Senhor fosse voltar agora. Faça isso na sua casa. Tudo que você fizer, seja cuidando do seu filho, seja fazendo uma comida em casa, seja limpando uma casa, seja lavando uma roupa, o que for, faça de todo o coração. Deus não recebe nada de todo jeito. Deus não recebe nada com raiva no coração. O Senhor quer que façamos de coração e com todo o nosso amor. Então é isso que eu falo pra vocês hoje. Se você quer buscar ser uma mulher sábia, é na oração. Se você quer ter amor pelo seu lar, é na oração. Se você tá passando por algum momento difícil, como eu passei na minha vida 6 anos atrás, de tudo que eu contei aqui pra vocês, é tudo na oração. O Senhor permitiu que eu passasse por tudo aquilo para hoje eu poder estar aqui contando a vocês. E para hoje eu tenho uma maturidade espiritual, maturidade como pessoa e em tudo na minha vida. Então se você está passando por algum problema hoje, não desista daquele que você crê. Você sabe quem você tem crido?
Ele é poderoso para fazer todas as coisas infinitamente mais. Então creia e descanse nele. Se o seu relacionamento hoje está passando por algum problema, confia no teu Deus que restaura casamento, que restaura a fé, que restaura o amor e a comunhão no seu casamento. Se hoje os mantimentos é o financeiro, Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que faz todas as coisas plenamente para aqueles que os servem e o agradam. E eu fico até aqui, gente. Eu não vou me estender mais. Eu acredito que esse vídeo ficou longo, mas eu dei uma forma para vocês entenderem bem como é que foi a minha trajetória desde o começo. Hoje vocês recebem lá exemplar, como muitas de vocês mesmo falam. Você é uma ótima dona de casa, você nos inspira a cuidar da nossa casa. Hoje eu vejo isso pra mim, eu leio isso hoje de vocês e eu nem acredito que eu tô lendo isso de alguém, porque eu já fui chamada de todas as formas, sabe, negativa como dona de casa, que não sabia cozinhar, que eu era isso, que eu era aquilo, mas tudo isso eu sabia que era uma finalidade. Que eu tinha uma finalidade maior, como eu falei pra vocês. Vocês querem criar amor pelo lado de vocês, peçam ao Senhor como eu pedi, como eu entrei no propósito com o Senhor, como eu pedi a Ele que colocasse amor no meu coração para mim ser uma boa dona de casa. Peça a Ele, minha amiga, peça a Ele. Eu não tô falando pra você aqui que eu sou uma dona de casa perfeita, que eu sei tudo do lar. Gente, eu confesso pra vocês que eu tento muito na cozinha, mas eu sou péssima. Aqui em casa, como eu falei pra vocês, meu esposo que sabe cozinhar melhor. Eu já me desenrolo mais na limpeza, ele já não é tão bom na limpeza. Então tudo entra no equilíbrio, tudo tem que ser parceria. Ele reconhece que eu não sou tão boa na cozinha e me ajuda demais. Já eu reconheço que ele também não é tão bom na limpeza, nas atividades domésticas, ele já é um pouco mais desorganizado. E tudo isso tem que entrar no equilíbrio. Tudo isso tem que ser conversado. Tudo isso tem que ser uma parceria entre vocês. Tudo isso tem que ter paciência. Casamento é paciência, casamento é renúncia. Então é isso que eu falo pra vocês. Eu não sou a dona de casa perfeita. Eu não sou a dona de casa que tô no meu dia 100% todos os dias. Eu peço ao Senhor que me ajude todos os dias. Tem dia que eu olho aqui pra minha casa e digo, meu Deus, tenha de misericórdia, que eu não tenho força pra cuidar dessa casa hoje. Mas quando eu vou ver, eu começo a fazer uma coisa ali, eu começo a fazer uma coisa aqui. Quando eu vou ver, eu já tô limpada a casa inteira. Porque o Senhor é que me dá força. Então é isso que eu te falo. Se você quer ser uma mulher segundo o coração do Senhor, peça a Ele, que o mais Ele fará. Ufa, finalmente, minha gente. Nossa, eu pedi ao Senhor que me deixasse guiar nesse vídeo. Eu acredito que eu não gravei esse vídeo em vão. Eu acredito que uma pessoa que tá aqui assistindo esse vídeo, o Senhor falou. O Senhor tava precisando falar. De alguma forma ou de outra, eu tenho certeza que o Senhor falou no seu coração. E eu espero que, se você gostou, deixe o seu gostei. Me digam se querem mais vídeos como esse aqui, que eu tenho vários outros testemunhos meus pra contar pra vocês. Tem o meu testemunho, né, do ovário policístico, tem o meu testemunho como dona de casa, como eu acabei de falar pra vocês, do meu casamento também, da minha história e do meu esposo. Gente, eu tenho muitos testemunhos pra contar pra vocês, pra fortalecer a fé de vocês. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer mais aqui pra vocês, tá bom? Me contem se o Senhor também falou com você. Se você sentiu de compartilhar pra alguém no seu coração, lembrou de alguém pra compartilhar, que tá passando por essa situação ou que já passou, compartilha esse vídeo pra essa amiga, que o Senhor vai falar com ela, eu tenho certeza. Pra essa amiga, pra esse amigo. E é isso, gente. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Foi até aqui e não mais adiante. Que Deus te abençoe, que o Senhor guie a sua vida, como eu te falei. Se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Me conte se vocês gostaram desse quadro. Me deem ideias de vídeo aqui nos comentários que vocês gostariam que eu gravasse, tá bom? Pra me trazer aqui pra vocês que esse vídeo é o primeiro do quadro de muitos, se Deus quiser. Curte, comenta, se inscreve e ativa as notificações. Obrigada por ter chegado até aqui. Um beijão, fica com Deus e eu te espero nos próximos vídeos.